E vamos lá. Fobias nos games. Jogatina, fit jogatina maneira. Não é do jogatina maneira, é do Pompano. E vamos assistir enquanto eu como o meu miojo e finjo que é uma refeição completa. Essa imensidão azul que cobre mais ou menos 98% do nosso planetinha. Repleto dos mais diferentes tipos de criaturas. Uma colorida flora marítima e diversos mistérios e locais que a gente ainda precisa descobrir. E um lugar também onde tem isso aqui. E se você não tem medo disso aqui, você é um maluco do cacete. E se você Eu tem tenho medo de disso, tubarão. vai pra lá. Eu já cheguei à conclusão de que entre um tubarão e um leão, eu tenho mais medo do leão, porque leão é machista e tubarão nem morde. Fobia. Só às vezes. É claro que os jogos não iam deixar esse medo tão comum na sociedade de lado. Far Cry 3 até brinca com esse medo, usando de uma conquista para te motivar a enfrentar ele. Nela você tem que mergulhar e chegar no fundo do mar. Você entra nessa jornada descendo e descendo, sem ver nada mais de um palmo de distância, podendo do nada aparecer um tubarão, um bicho gigante, ou um demônio, ou até mesmo nada. Só uma conquista te chamando de destemido ou bobão de fazer isso. Esse medo e curiosidade do mar é uma coisa que os próprios jogos ensinaram a gente a ter ao longo do tempo, colocando algumas recompensas e uma porrada de bicho. Talassofobia, também conhecido como subnáutica, se tornou a referência nesse assunto quase que por acidente. A ideia inicial era fazer um jogo sem armas e, o mais importante aqui, sem inimigos. O progresso não seria sobre ficar mais forte, mas sobre poder explorar mais longe. Só que aí, os devs viram esse vídeo aqui. Foi a expressão de puro fascínio de uma criança na cara de um homem barbudo que fez eles perceberem que um bicho gigante debaixo d'água pode causar algumas sensações. Eu não percebi que meu mouse estava ali. Subnáutica é igual a terror. Eu tenho um medo de subnáutica, mas não é por questão de tenho medo de debaixo d'água. É por questão de tenho medo de criaturas colossais que podem me engolir em uma bocanhada só. E o fato de você estar na água só deixa o jogo mais difícil, porque quando você está em terra... você tem uma direção que o bicho pode vir te buscar. No caso, quando você tá correndo, que é ele vai vir de trás de você. Vamos lá, quando somos iguais, eu sou o bicho de terra, ele é um bicho de terra e estamos correndo. Ele vai vir de trás de mim, eu sei isso. Quando estamos falando de eu sou um bicho terrestre e ele é um bicho aquático e nós estamos na água, Deus sabe de onde ele vai vir, Deus sabe quando ele vai vir, quão rápido ele vai vir pra me matar, entendeu? É a mesma coisa se eu sou um bicho terrestre, estou na terra e tenho um bicho aéreo. Tá ligado? Ou aqueles bichos que conseguem entrar debaixo da terra. Tá ligado? Quando eu sou uma criatura que está fora do seu ambiente contra uma criatura que está no ambiente próprio, é o que mais me assusta. Interessantes. E um bicho gigante debaixo d'água agressivo pode dar um puta de um cagaço. Mas um bicho gigante debaixo d'água não é a mesma coisa que um bicho gigante em terra. No Horizon, quando tu vê, mesmo que a distância, um pescoçudo lá, tu já tem uma noção do tamanho dele, por usar o chão como referência. O que é um problema no fundo do mar. Ali você não tem muita noção de espaço. É muito difícil saber o quão distante está a superfície ou o fundo de você. Ali é som vazio, sem árvores, sem pedras, tudo é muito turvo. Aquela coisinha lá longe pode ser um coisão, porque um bicho gigante não cabe dentro de um quarto, de uma casa, mas sempre vai caber dentro do mar. Então não importa o momento, sempre vai poder ter um bicho enorme perto de você. Os limites do mundo de subnáutica não são paredes invisíveis ou uma barreira artificial, mas o infinito. É um espaço vazio tanto para fora quanto para baixo. E para desencorajar o jogador de se perder nesse nada, os devs colocaram também esses monstros colossais na mistura. E aqui, na imensidão do vazio, que não tem como. Até quando você constrói um submarino, que é grande, imponente e inofensivo. Porque a única coisa que você pode fazer para se defender é fugir ou desligar tudo e esperar. Agora, aqui vai uma que bicho coisa bonitinho, curiosa. que coisa legal. Tira o peixe dinossauro, tira qualquer possibilidade de ameaça. Mesmo que eu tenha certeza de que eu tô seguro, ainda tem algo inquietante sobre o tamanho do oceano.
Quer dizer, é mais profundo que a coisa mais alta na Terra e cobre todo o planeta. É impossível compreender algo dessa escala. Os maiores pontos de referência que a gente conhece simplesmente somem na imensidão do mar. A sensação da iminência de um monstro não é necessário pro medo do mar. A única coisa que realmente importa é o conceito do mar. O inferno não precisa do diabo para ser o inferno. Essa representação é muito bem feita no GTA V, que nele, mesmo não sendo infinito, te passa essa sensação, sem falar dos momentos bem realistas de tempestade, toda aquela muvuca ali rolando. Dito isso, a melhor experiência, ou a pior, o mais talassofóbico que eu fiquei nesses últimos anos foi com o Planeta d'Água de Exo One. A primeira vez que eu vi que, tipo assim, quando a gente para pra pensar em medo de mar, todo mundo tem um pouco. A primeira vez que eu fiquei com medo do mar foi num episódio de X-Men Evolution, onde o Scott ele encontra com o irmão dele, e aí dá uma cãibra no irmão do Scott, ele desmaia. E eles estão no meio do mar, sem nada, no meio da tempestade, sozinhos. Aí eu fiquei com medo. Falei, putz. Pensou era eu lá? Morria, 2 segundos morria. Esse jogo tem uma vantagem nesse sentido. Você não é uma pessoa, mas uma bola, cujo único propósito é voar por longas distâncias. O que significa que os planetas aqui podem ser tão grandes quanto a tecnologia permitir. E chega um ponto naquele planeta onde estruturas imensas começam a aparecer. Eu sabia que não ia ter nenhum monstro na água, porque só não é esse tipo de jogo. Mas quando eu vi essa montanha imensa, só de imaginar o quanto dela pode estar submersa, eu não sei. Eu não sei por que isso me dá tanto medo assim. Mas eu acho que é por isso que é uma fobia. Sabe quando você tá dormindo e o seu cérebro estúpido pensa assim: será que eu tô dormindo mesmo? Ou será que na realidade eu tô caindo? E você desesperado chuta o nada e fica 1 segundo sem ar, sono frio? Então a gente tem medo de cair até inconsciente, imagina acordado. No topo de um prédio gigantesco, caindo aos pedaços. Primeira vez que eu fiquei com medo mesmo do mar foi quando eu fui pra praia, a maré me sugou pro fundo e eu quase me afoguei. Meu Deus, depois disso peguei trauma, o salva-vidas me pegou. Ainda bem que ele te salvou. Eu não cheguei a quase me afogar, mas tipo assim, quando eu achei que eu ia me afogar, eu era bem criança, eu fui tentar pegar uma bola num lago assim, e eu caí num buraco do lago. E eu falei, pronto, morri. Esse é o meu fim. E eu fiquei me afogando por uns 2 segundos, engolindo um montão de água desesperada, porque eu era uma criança, até minha mãe fazer assim, e pegar eu. Rodeado de zumbi fungelento e, sabe, peso na consciência de ter acabado de jogar uma partidinha de golfe. Esse medo é de cair o da bunda. É a acrofobia. Entendeu? Acrofobia? Medo de cair, medo de altura? Entendi. Pode continuar. Nos jogos, a acrofobia tá mais presente nos de VR. Aqui todo mundo já viu um vídeo daquele jogo da prancha. Mas esses jogos não estão sendo usados só para gerar medo em pessoas, mas também para curar elas. Hoje em dia estão usando algumas técnicas com VR como terapia para as pessoas acrofóbicas. Agora, claro que a maioria dos jogos que dão trigger nessas fobias são de VR. Porque Eu morro de medo de cair. Eu morro de medo de cair de ponte. Por algum motivo, só acontece isso comigo com pontes. Se eu subo uma escada rolante, eu fico meio tipo, ei. Mas não é nada demais. Agora, me bota em cima de uma ponte pra você ver. Eu fico doida. Não consigo. Eu morro de medo de atravessar uma ponte. Um elevador. Elevador dá um pouquinho, mas é só tipo um ei. Porque eu não sou acostumada a andar de elevador. Mas numa ponte eu fico, ei. Aquela passarela da estação do Thomas é de medo, É de medo. Eu entro em pânico no elevador. Misericórdia. a imersão que ele traz é muito maior. Tudo ali é mais intenso que na sua TVzinha. Então, uma pergunta A mais única vez interessante... que eu não fiquei com medo de passar por pontes é quando eu tava trabalhando. E aí eu precisava passar por aquelas passarelazinhas da estação de trem, sabe? Que eu tinha que ir de um pro outro. E eu tinha que fazer isso todo dia. E não é questão de costume eu me acalmei, não é questão disso. É questão de que eu não tava com medo de morrer mais mesmo. Começou a se tornar uma esperança. Aquele trabalho era muito bom pra minha cabeça, gente. Pior que eu morei no 10º andar de um prédio por 1 ano e pouco. Meu Deus, que terror.
Eu ia de escada às vezes, oh meu Deus. Aqui é, será que essa sensação pode ser alcançada em jogos panqueca? Jogo panqueca é o termo que nós virtuais usamos para se referir aos inferiores jogos que não são em realidade virtual. Meu Deus. É uma pergunta um pouco difícil. Quer dizer, eu consigo pensar em inúmeros jogos que usam a altura de uma forma ou de outra, mas eu não me lembro da última vez que eu senti nem sequer um frio na barriga. Quer dizer, tem momentos em jogos como Prototype onde tu tá pulando do alto de um prédio, do Miranha quando tá swingando por aí e até nos Assassin's Creed antigos. Inclusive, tem um jogo, uma franquia, aliás, que é tão boa nisso que até o Tom Cruise decidiu copiar. Uncharted provavelmente é o jogo que brinca com a altura de forma mais intensa. E depois de 4 deles, a Naughty Dog virou especialista nisso. O problema é que esses jogos tratam a altura como parte da diversão. É o perigo, mas é o perigo da aventura. Talvez seja melhor, então, olhar para sua outra obra, onde a altura foi tratada de forma mais meticulosa, não como uma aventura, mas como uma fobia. A esse momento em The Last of Us 2, o jogo já deixou claro pra você que a Abby não só tem medo de altura, mas também um pavor dela. Mas você não tem escolha, você vai ter que superar esse medo atravessando uma ponte feita de um guindaste caído e algumas tábuas. Nossa, eu me Você cagava. agacha, anda, pula, Eu me e aí cagava. algo muito importante acontece, mas a gente vai falar disso mais tarde. Quando você atravessa a primeira parte, a Abby balança a mão tentando se livrar do estresse, aquele famoso E o fato de você não ver onde a ponte acaba dá quase um elemento de talassofobia. É aquela coisa de você não ter noção da escala à sua volta. até que a neblina some no último momento. Tem um efeito muito interessante de vertigo, que na verdade acontece em qualquer parte do jogo. Quando você olha pra baixo com a Abby, o campo de visão aumenta e a distância até o chão parece ainda maior. Parece até que Eu me você vai cagava. cair. Spoiler de The Last of Us. Ai, não, e morreu. É isso que eu chamo de... Não, na verdade, só não funcionou pra mim. DJ? Pra mim também não. Acho que isso acontece com as pessoas que já jogou alguns jogos com essa mecânica de andar em um lugar estreito. Tu usa o analógico pra evitar a queda, porque tu sabe que sempre tem uma animação exagerada antes da real queda pra te dar uma chance de voltar ao equilíbrio. O problema é que o andar na prancha virou um clichê quase tão grande quanto aquele escorregão roteirizado. Eu admito que a Abby realmente cair no final é inesperado. Mas o problema é que a partir desse momento aqui, eu já não sinto que eu tô no controle mais. Virou uma cutscene ou no máximo um quick time event. Isso tá acontecendo com a Abby, sentido. não comigo. Então o jeito é dar o controle, parecer que nós podemos cair e não ficar telegrafando muito o momento disso. Um estudo de psicologia feito na USP Fazer mais tipo assim... Putz, você pisou torto, ela vai cair e morrer, sinto muito. Fazer ela só cair de uma vez, ao invés de iniciar a cutscene dela. Ai, não. Você segurando ela só, cai. USP sugere que a anomalia do controle postural, ou meio que falta de equilíbrio natural de uma pessoa, pode causar a fobia de altura. Talvez essa falta de equilíbrio seja a chave aqui. Quem sabe se a câmera começasse a chacoalhar para passar a sensação de desequilíbrio. O seu analógico de repente ficasse super sensível e qualquer pequeno movimento faça com que a Abby vá de um lado pro outro para que o jogador realmente sentisse que só é preciso de um escorregão, do dedo que seja, para ele cair. A questão é, como você Pode ser isso, por que que eu tenho tanto medo de cair? O meu equilíbrio é péssimo. Eu esbarro em qualquer coisa, minha noção de espaço é terrível. Vocês podem ver, qualquer vez que eu estiver jogando um jogo 3D aqui, o quanto que eu vou acertar outras coisas, se não a coisa que eu estou tentando acertar. Tá ligado? Pode ser isso. Eu caio parada, inclusive. Pessoas que já me viram pessoalmente, você já provavelmente viu eu dando um passo pra trás. Era porque eu estava caindo. passa a sensação de que você vai cair, de que tá perdendo o equilíbrio sem isso tá acontecendo com você na vida real. Você o quê? Eu caio parada. Eu perco o equilíbrio parada. Eu tô tipo assim, tô de boa conversando aqui, aí o meu corpo simplesmente desequilibra, eu tenho que dar um passo pra trás ou pra frente pra voltar pro meu equilíbrio. Eu consigo desequilibrar parada. Sóbria, gente, sóbria, completamente sóbria. Eu caio, eu nunca cheguei a cair, mas já cheguei a tipo esbarrar em paredes e coisas assim. Só por questão de o meu equilíbrio não tem, não acabou. Eu tava lá equilibrada e do nada não tava mais.
Minha namorada tem labirintite, ela desequilibra a parada também, mas é por conta disso. Será que eu tenho? Aqui não é só um sentimento, mas também é uma coisa fisiológica que tem que acontecer pra você se sentir mal. Então acho que só com VR mesmo pra conseguir te passar a acrofobia, porque até agora nenhum dos jogos que eu joguei de TV, monitor, convencional, panqueca, mesmo o mais imersivo possível, conseguiu me atingir. Esse vídeo é um oferecimento da Manual. Daqui a pouco é Dia dos Pais e só porque o seu pai é calvo não significa que você precisa ser. Na verdade, o que eu tô dizendo? Nem o seu pai precisa ser calvo. Com a Manual, Meu pai você não é calvo. e o seu pai têm tratamentos comprovados e personalizados para o seu caso cabelo. específico, seja Quer dizer, ele ele não é inicial cabeludo ou porque ele corta avançado, o cabelo, todo o mas processo é ele não é descomplicado calvo, e não. feito do conforto da sua casa. Os resultados já costumam aparecer depois de 4 meses. E durante todo o tratamento você recebe o acompanhamento de uma equipe médica e atendimento especializado sem nenhum custo adicional. A entrega dos produtos é discreta e sem marca na caixa. Afinal, a sua privacidade e a do seu pai vem em primeiro lugar. Eu sou A calva, não ser aí, que o seu também pai não precisa não ser. exista mais. Aí desconsidera a parte dele nessa propaganda. Visite A Cholaster, essa foi pra você. as redes sociais da Manual para conhecer mais sobre os seus produtos e casos de sucesso e clica no primeiro link da descrição para começar o seu tratamento usando o código POMPANOJOGA para ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido com frete grátis por tempo limitado. Todos os sábados de manhã, bilhões de pessoas levantam das suas camas e vão para suas congregações preferidas para demonstrar todo o seu amor, adoração e louvor pelo nosso Criador. Infelizmente, todas essas bilhões de pessoas também esqueceram que tem aranha no mundo. E, portanto, Deus não existe. E se existe, pra que me dar aracnofobia? Ora, não é óbvio, meu filho. Eu acho muito estranho, porque, tipo assim, eu tenho um bocado de medo de aranhas das que vivem em casa. Porque elas podem te matar e elas vivem em casa. Eu tenho medo desse tipo específico de aranha. Mas é mais porque eu tenho medo de morrer mesmo, não da aranha em si. Se a aranha fosse completamente inofensiva, fosse um bicho, tipo assim, legal, eu falava assim, aranha, legal. Tanto é que quando eu vejo aquelas aranhinhas miudinhas assim, que não faz nada, só anda pela casa, eu falo, ai, aranha, coisa de boa. Um negócio aí que Deus fez aí, ó, aranha. Mas por algum motivo nos meus sonhos, quando o meu imaginário pensa em uma criatura peçonhenta, eu nunca sonho com uma aranha tentando me matar. Em compensação, cobra, que é um bicho que eu não tenho medo, porque cobra é um bicho bem maior, é mais fácil de eu não ser mordida por uma cobra, porque é mais fácil de ver uma cobra. Cobra aparece de montão nos meus sonhos, eu não tenho ideia do porquê. De fato, não se vê uma caranguejeira todos os dias, mas uma aranha marrom dá pra ver, então. Aranha eu consigo pisar e matar, cobra não, aranha pula. O meu medo da aranha não é um combate X1 com a aranha. Um combate X1 com a aranha, eu sei que eu ganho da aranha. O meu problema é, eu tô calçando um sapato, a aranha tava dentro, ela me pica, eu morro. Eu morro de calçar sapato. Cobra dá bote? Cobra dá bote, mas a cobra dá bote, ela tem uma distância pra dar um bote. Tá ligado? E ela tem uma distância pra ela estar em algum lugar. Uma cobra perigosa, ela já é um bichinho um pouquinho maior, assim. Eu acho que se ela estivesse dentro do meu sapato, eu conseguiria ver ela lá dentro, tá ligado? Aí a cobra dá o bote? Dá o bote. Mas se eu sair bem devagarzinho assim, ela não dá o bote. Porque ela vai ficar assim, ô, você não vem, hein? Você não venha pra cima. Aí ela se arma. Aí se eu não venho pra cima, ela não ataca. A aranha tem 8 olhos, jurou que ela não vê o pisão vendo. Tem isso também. Eu teria medo de uma cobra ou escorpião se fosse veneno no critério. Ou talvez um dragão de Komodo. Mas como vai saber se dá range? Não tem como saber se o range da cobra vai te alcançar. Por isso que ela só ataca quando ela sabe que o range dela vai estar alcançando. Outra coisa. Cobra só usa o veneno dela quando ela sabe que ela precisa te matar. Às vezes ela só ataca pra te assustar. Escorpião eu tenho medo também, mas o escorpião aqui não tem muito, porque aqui é muita poluição pra eles sobreviverem. Então eu tô meio tranquila.
Agora no dragão de Komodo. Dragão de Komodo realmente, você consegue ver de longe, ele não vai te machucar. Agora, se você está numa situação onde está você num X1 com dragão de Komodo, você perdeu, tá? Ele pula no seu pescoço e te mata. Se você tiver numa situação que você tá no X1 com dragão de Komodo, corre o mais rápido possível e tenta dar um zigue-zague, porque eu acho que jacaré não corre em zigue-zague e dragão de Komodo também não deve dar. Ele corre 80 km por hora. Realmente, você morreu. Morreu, já é. Não tem muito o que fazer. Meu Deus, o quê? Somos nós, os Pompanos. Fala logo desse seu medinho aí, vai, Pia. No vídeo antigo que eu fiz aqui pro Pompando, eu até cito uma prática que está se tornando cada vez mais comum em jogos que querem ter aranhas de qualquer forma. Seja como inimigos, que deveria ser todos os casos, como personagens jogáveis ou mesmo NPCs. A prática de colocar o modo aracnofobia para permitir que notórios cagões como eu consigam jogar joguinhos que tem esses bichinhos abençoados. O modo apareceu em títulos mais recentes como Star Wars Jedi Survivor e Hogwarts Legacy, mas ele começou a chamar a atenção mesmo lá no Grounded. O jogo, que é basicamente uma versão jogável... Mas qual que é a diferença do modo aranha? Crianças, traz o modo aracnofobia, que é muito interessante. Numa entrevista feita pela Inverse, os desenvolvedores contaram como foi o processo de criar esse modo seguro para todas as pessoas que têm medo de aranhas. E nas pesquisas que eles fizeram, uma coisa muito interessante aconteceu, já que eles perceberam que o medo de aranhas não era ligado a uma característica específica desse bicho, mas sim o que eles chamaram de identificação holística. Aham, sim, holística. Agora nós estamos chegando na raiz do seu Identificação Dragão de Komodo só vai encontrar locais específicos da Ásia, não aqui. Sim, mas se um dia algum rico te capturar e te jogar numa jaula pra você lutar com um dragão de Komodo, saiba que você perdeu. Conheço uma moça que tava jogando Hogwarts, tipo, ela ficava muito desconfortável em uma parte, ela não conseguiu jogar direito justamente por conta das aranhas. Aracnofobia é um negócio que pega muita gente, né? Não faz tanto sentido pra mim. Eu não tenho aracnofobia, tipo assim, se eu vou jogar um jogo com aranhas, eu tô tranquila, porque a aranha é virtual aqui. O meu medo é a aranha de verdade vir me matar. Mas tem uma coisa de loucofobia, é um negócio muito inexplicável. Me diz, por que você acha que esses seres te causam tanto medo? Bom, as teorias do porquê essa merda aqui me dá um cagaço irracional são muitas. Eu achava que podia ser a forma como elas se movem, o fato delas terem 8 patas e isso não ser normal, mas a que eu sempre achei mais plausível é o fato desse bichinho aqui que tem o tamanho de uma moeda ser capaz de matar uma pessoa. Ué, desde quando tu mora na Austrália pra tá cheio desses bichos esquisitos aí? Mas eu, DJ, moro em Curitiba, que é tipo a Austrália do Brasil. E aqui um tipo muito comum de aranha são as aranhas marrons. E quando aranhas marrons... Eu tenho um cagaço dessa aranha. Calma aí, eu não consigo mexer no... Eu tenho um cagaço dessa aranha. Que ela vive dentro de casa, é marrom, então se disfarça com boa parte dos móveis. Que bicho desgraçado. marrons. E quando aranhas marrons mordem uma pessoa, o que acontece é isso aqui. Eu não vou procurar a imagem de picada da aranha marrom, tá? Mas acredita em mim, não é bacana. Então é meio que isso. Eu sempre considerei esse medo que eu tenho de aranhas como uma coisa meio racional. Mas será racional mesmo? Vamos fingir que eu te dou uma aranha na sua mão e te garanto que ela não tem veneno nenhum. E vamos fingir também que você confia em mim. Será que o medo sumiria? Eu ia ficar com um pouquinho de agonia. Mas se você me falasse, pega essa aranha na mão aqui, ela não 100% garantia, essa daqui não vai te matar. Eu falo, beleza. Vai me morder? Aí ele fala, talvez te morda. Aí eu já fico com o pé atrás, porque eu também não quero que me machuque. Agora se ele fala, ela não vai te morder e nem te matar. Aí eu falo, beleza, então tá aí, bichinho, aranha, coisa legal, bichinho. Que isso, Yuni, na minha? Desculpa. Não gosto tanto assim de inseto e aracnídeos. A textura parece estranha, então não pegaria. O cara ficou esfregando uns insetos pra saber se ele gosta da textura deles ou não. Tenho nojo de múltiplas coisas me tocando. Aí no caso seriam as patinhas que te dariam agonia. Sei lá, se ela andasse só tipo nos meus braços assim, eu ia ficar tranquila. Se ela começasse a vir pro meu ombro, ia me dar agonia porque eu tenho agonia de coisas perto do meu pescoço. Não. Porque mesmo tendo todos esses motivos mais do que aceitáveis pra ter medo de aranhas, no final do dia, eu não sei explicar porque eu tenho tanto medo delas. Eu só tenho.
Não é um medo que chega no nível de um verdadeiro aracnofóbico, mas só de pesquisar a imagem que eu coloquei agora há pouco ali atrás no vídeo, eu já tive calafrios pelo corpo inteiro e eu precisei tomar um banho também no final da edição pra garantir que não tinha nenhuma areia no meu corpo. E é por isso que quando eu li o termo identificação holística, apesar de não fazer a mínima ideia do que isso significa, eu meio que consegui me identificar. Eu também não sei o que significa, mas a solução em Grounded foi criar um slider que vai aos poucos retirando as características da aranha. Primeiro vão as pernas, os pelos, o número de olhos, até que só sobra uma bola abstrata e que ficou conhecida pela comunidade de Danger Dumpling, ou pra mim, azeitona verde com azeitona preta. O comportamento das aranhas no jogo continua igual, independente da sua aparência. Esse simples slider não mexe em mecânica alguma, mas permite que pessoas clinicamente frescas, como o nosso... Clinicamente frescas. Não sei se tacaria um rato também nas mãos. Um rato eu ia tranquilo. Segurava um rato de boa, um bichinho bacana. Coisa de boa é o rato. Rato é um bicho tranquilíssimo. Já segurei hamster. Segurei esquilo. Vocês já viram como é um esquilo da Mongólia? Peraí. Esquilo da Mongólia. Você olha esse bicho aqui, você fala... Eita, calma, tô na frente dele. Tá bem, dá pra ver aqui. Você olha esse bicho aqui, você fala, um rato. Olha, tá aí, um rato. Rabo, tudo aqui, rato. Um rato, tá aqui. Um pra um rato. E eu tinha esses bichinhos de boa. Adorava esse negocinho, eu adorava ficar... Ah, meu Deus, o meu bichinho. Aí ele me mordia, eu falava, ai, que bicho infeliz. Eu tinha dois, o Douglas e a Panqueca. Muito frágeis, infelizmente estão todos mortos agora. Mas, um rato, mesma coisa pra mim. Fofo, problema da leptospirose. Você ia ter que me garantir também que ele tá sem doenças nenhuma. Um limpinho assim, você falasse assim, ó, aqui um rato limpo. Ai, um rato limpo. E cuido do rato. Aqui possam experienciar esses jogos também. Talvez quando uma fobia é tão comum e o seu objeto é usado em tantos jogos, seja uma questão de acessibilidade. Eu não vou falar que eu deixaria de jogar um jogo só porque ele tem aranhas, mesmo já tendo feito isso no passado. Mas uma opção pra diminuir o quanto esses bichos do inferno me dão medo ia ser incrivelmente bem-vindo. Você não tá alterando o jogo permanentemente, mudando a sua visão como desenvolvedor, só tá dando a opção de quem tem algum tipo de limitação, seja ela física ou mesmo psicológica, de customizar a experiência ao seu gosto. Eu acho que mais empresas podiam começar a customizar a forma como os jogadores jogam seus jogos. E quem sabe assim nós podemos finalmente botar... Você troca aranha por foto de gato? A existência de Deus. Um Deus que deixa enfrentar bolinhas com olhos ao invés de crias do Satanás com 8 pernas. Porque na boa, pessoal, não dá. Essa aí é tranquila. Que Deus que cria isso aqui. Ok, para de falar de religião, pelo amor de Deus. Olha, todo mundo tem medo de alguma coisa, mas quando esses medos são irracionais, o efeito pode ser muito mais poderoso. Quer dizer, eu tenho medo de um assassino, por exemplo, mas eu sei que um assassino feito de pixels não pode me machucar. Agora, quando esse medo é algo grande, ou algo alto, ou uma criação de Deus que deu errada, quando o medo não tem uma lógica para início de conversa, aí a segurança de ser só um jogo já não funciona mais. Mas... Cara, as aranhas não são tão más assim não. Pô, elas comem insetos. Eu prefiro qualquer inseto perto de mim do que uma aranha. Eu tenho medo de inseto. E... Pam, pam, pam. Eu nunca vou entender quem tem medo de borboleta e mariposa. Eu juro pra vocês. Eu nunca vou entender quem tem medo de borboleta e mariposa. É tipo, é o bicho mais xoxo da face da terra. É impossível ter medo de um negócio desse, porque, primeiro, nenhum deles tem veneno. Nenhum deles tem veneno. Segundo, são bonitinhos. Terceiro, matei. Lavei a mão e estou livre de qualquer risco que esse animal poderia ter me dado. Tenho medo do pauzinho delas, imagina cair no olho. Ah, mas aí das duas, ou você vai ter que pegar numa borboleta e fazer assim, ou você vai ter que pegar a borboleta e fazer assim no seu olho. Vai rindo aí de borboleta? Vou rindo de quem tem medo de borboleta assim.
Até o momento que uma borboleta não vier com a faca pra me matar, eu nunca vou ter medo de borboleta. Tenho medo de bruxa? De bruxa? De bruxa? Caramba, acho que eu nunca vi alguém que tem medo de bruxa. Shilingite, mas por causa das aranhas e das baratas eu não consigo mais tocar nelas. Quando eu era pequena eu deixava várias na minha mão. Eu pegava as mariposazinhas, porque elas são todas ceguinhas de dia. Aí eu pegava elas assim, levava elas pra um lugar mais escuro, soltava. Falava, vai mariposa, vai. A borboleta gigante que tem aqui, a gente chama de bruxa. Tem o tamanho da palma da mão, deixa eu ver. A última coisa que tu vai ver vai ser ela indo pra cima de você. Gente, pelo amor de Deus, como pode uma borboleta ser perigosa? Sabe quantas borboletas precisam pra sugar todo o sangue do seu corpo? Eu não sei, mas deve ser um bocado. Borboleta bruxa. Oh, ela é grandona. Pra todos os frescos do chat. Cuidado, vou mostrar uma borboleta. Essa é a borboleta. É um borboletaço. Devo admitir. Uma das borboletas já fez. Vou tirar até o chat pra dar pra ver. É um borboletão. Uma senhora borboleta. Não sei se eu já cheguei a ver uma dessa na minha vida. Mas é um borboletão. É isso.